Fala pessoal, e hoje eu quero falar sobre um tema que gera muita discussão dentro da musculação atualmente, principalmente. Low volume. Será que treinar menos séries realmente gera mais hipertrofia? Ou será que algumas pessoas pegaram uma estratégia de treinamento e transformaram em uma regra absoluta? A verdade é que a ciência do treinamento não funciona dessa forma, gente. Não existe um único método que seja superior para todos. Concordam? O volume é uma variável do treinamento, assim como intensidade, frequência, seleção dos exercícios e recuperação, tá? São pontos principais. Então nessa aula nós vamos entender o que realmente existe por trás do low volume, por que ele funciona em alguns contextos e quais são as suas limitações e como grandes nomes do treinamento como Dorian Yates, além de pesquisadores, tá? Os caras pica aí, para quem é do meio sabe, Belmiro de Sales, Jonato Prestes, tá? Eles enxergam essa relação entre volume e hipertrofia, tá? Porque no final, o objetivo não é defender um método, é entender como o corpo responde ao treinamento, tá? Aula de hoje, low volume na hipertrofia, ciência e prática, tá? Vamos entender o passo a passo do low volume, tá? Aplicações, limitações, tá? Primeiro vamos entender o que é o low volume, tá? Hipertrofia para gerar, a gente precisa de estímulo, recuperação e adaptação, certo? Low volume, manipular as doses, tá? Então a quantidade de séries, foco na qualidade do estímulo, tá? Menos séries. Então quando a gente fala de low volume, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não estamos falando de treinar pouco ou de fazer um treino incompleto, correto? Low volume é uma estratégia onde a gente vai utilizar uma menor quantidade de séries, buscando maximizar a qualidade do estímulo através de intensidade, esforço e progressão, correto? Mas é importante deixar claro o seguinte, pessoal, a ciência do treinamento, ela não mostra que existe um único caminho para a hipertrofia, tá? Tipo assim, não é, low volume é o que gera hipertrofia, não é só isso. O volume, ela é uma variável manipulável, assim como intensidade, frequência e seleção de exercícios, tá? Aqui, ó, volume é variável, mas ele não é uma regra, tá? Vou explicar por que o volume geral, é importante para a hipertrofia. Hipertrofia é igual tensão mecânica, volume adequado e recuperação. Gente, vamos lá. A hipertrofia acontece através de uma série de adaptações do treinamento. O principal sinal para o crescimento muscular é a tensão mecânica que a gente aplica no músculo, tá? Mas o volume, ele entra como uma forma do quê? De aumentar a quantidade de estímulo recebido, correto? Por isso vemos o que? Na literatura, uma relação dose-resposta, tá? Que significa aumentar o volume pode aumentar os ganhos até determinado ponto, tá? Você não vai ficar evoluindo para sempre. Porém, essa relação ela não é infinita. Então, onde que entra o low volume? Né? Séries efetivas, menos séries, né? Menos séries, pessoal, não significa menos estímulo, tá? Temos aqui, ó, série produtiva, alta tensão, próxima falha. O raciocínio do low volume é que uma quantidade menor de séries pode ser suficiente quando essas séries são realizadas com alta qualidade. E aqui vai entrar um conceito muito importante: séries próximas da falha muscular. Uma série feita com um alto esforço, uma boa técnica, uma boa amplitude, uma boa progressão de carga, pode gerar um grande estímulo, mas isso não significa que todas as pessoas vão responder melhor com um baixo volume de treinamento. Exemplo disso, Dorian Yates, pessoal. O treino de alta intensidade, High Intensity Training, tá? Pessoal, o que ele fazia? O volume era baixo, mas era muito intenso e uma recuperação grande, tá? Ele foi um dos grandes nomes associados ao low volume,
tá? Dorian Yates. O método ficou conhecido como: a ideia era de realizar poucas séries, porém com uma alta intensidade, exercícios próximos à falha. Tá? Então era poucas séries, mas as séries que ele fazia praticamente até a falha. Mas um detalhe era importante: ele era um atleta avançado, com anos de experiência e uma excelente conexão mente-músculo, gente. É uma capacidade absurda de gerar um estímulo muito alto em poucas séries. Então, assim, você tentar copiar o treino de um atleta profissional não significa que você vai copiar o resultado dele. Dificilmente você vai ter um resultado igual, tá? Por outro lado, quando mais o volume pode ser interessante? O high volume, mais exposição ao estímulo, certo? Um volume mais alto do que o low, certo? Então, o outro lado é high volume, mais séries, né? Um volume mais alto de séries por exercícios. Pode ser interessante para algumas pessoas, porque aumenta a exposição ao estímulo hipertrófico. Por exemplo, um indivíduo que consegue se recuperar bem pode se beneficiar de maiores volumes de treinamento, tá? E por isso que a literatura ela não coloca o low volume como superior em todos os casos. Cada pessoa é pessoa e por isso que o treino é personalizado, tá? Não existe a receita do bolo, tá? O volume mínimo efetivo e o volume máximo recuperável, tá? O famoso MEV e MRV. O máximo que a gente consegue recuperar e o máximo para a gente evoluir, que é um conceito muito utilizado na prática, que é entender que existe um limite individual, existe uma quantidade mínima de treino para ser necessária essa adaptação, para gerar essa adaptação. Então existe um limite onde o excesso começa a prejudicar a performance e a recuperação. O melhor treino está em algum ponto entre os dois extremos, está no meio, tá? Então é o seguinte, sabendo de tudo isso aqui, volume, a visão atual de tudo, tá? Fala assim, ó, não existe um método mágico, existe o quê? Individualidade, existe progressão, recuperação, ajuste de volume. O low não é uma resposta para todo mundo, tem gente que não funciona com low, não adianta forçar. Assim como o high, volume alto, também não. Tá? Daí entra o quê? O papel do seu treinador, do seu coach, do seu personal, que é entender o indivíduo, entender as suas particularidades e manipular as variáveis. O treino é manipulação de variável, tá? Algumas pessoas vão crescer muito bem com menos séries e alta intensidade. Absurdo, vão ter uma melhora absurda. Outras vão precisar de mais volume, gente, para continuar evoluindo, não adianta. E no final, o melhor treino não é o mais pesado, nem o mais volumoso. É aquele, né, cientificamente falando, que gera estímulo suficiente e permite o quê? Adaptação. Né? Na visão atual, volume, intensidade, frequência e individualidade são levados muito a sério, tá? Você tem que entender uma coisa. No treinamento não existe fórmula mágica. Low volume, high volume, mais séries, menos séries. Tudo depende de como as variáveis estão aplicadas a cada pessoa, tá? Então isso daqui foi uma passada rápida para mostrar que low, high, qual é o melhor? Não temos, tá? Tudo depende da qualidade que você está, do seu indivíduo, do seu paciente, tá? Então assim, tudo vai depender. Cada metabolismo, cada pessoa é uma, tá? Não adianta a gente falar que esse é o método que vai funcionar, porque a gente não sabe, tá, pessoal? Então, o treino eficiente é o quê? Estímulo, recuperação e progressão, tá? Lembre-se de uma coisa, pessoal, conhecimento é o que permite você parar de copiar métodos e começar a entender o processo. Pelo meu tamanho, já falei demais, até a próxima aula.